Muito bem, e bem-vindos para a segunda parte da nossa aula. E vamos dar a continuidade. Eu queria saber se tem alguém com uma pergunta em torno daquilo que foi a nossa matéria da primeira parte, em relação ao cristianismo. Se não há pergunta, vamos dar seguimento. E claro que, conforme disse, tem muita informação que nós podemos trazer aqui no cristianismo. Qualquer uma dessas religiões que nós temos aqui listado tem muita informação que podemos trazer, mas eu acho que não seria tão relevante para ficarmos todo o tempo aqui falarmos dessas informações. Mas o que nós trazemos aqui é para dar um entendimento básico de cada religião. E se formos a ver o cristianismo de como está hoje, você vai perceber que nem talvez 0,5% daquilo que são as ramificações do cristianismo. São tantas ramificações do cristianismo. E você pode muito bem estudar também no seu tempo e procurar conhecer de onde que esta igreja vem, surge, partiu de onde, como. Então, são muitas coisas que você pode. Existem até mapas que ilustram as ramificações. Então, é uma das coisas que pode também de uma forma individual explorar e entrar, aprofundar mais nessas matérias. Ok? Então vamos lá ao número 2, a religião número 2, que é o islamismo. O islamismo. O islamismo. Ok, o islamismo é uma das maiores religiões globais, conforme já falamos na introdução, com cerca de 1,9 bilhões de membros, e tem origens profundas que remontam ao século número 7 na Península Arábica. Isto tudo começou com o vulgo e famoso profeta Maomé, que intitula-se como mensageiro de Deus para os muçulmanos, sendo, portanto, uma religião monoteísta. É uma religião monoteísta. Falamos das três principais religiões monoteístas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas também vimos que existem outras religiões monoteístas, mas algumas que não invocam o mesmo Deus como o nosso, mas também têm uma visão monoteísta. Portanto, a revelação divina por meio do Alcorão marcou o início da sua missão profética. Também falar do Maomé. A revelação divina por meio do Alcorão marcou o início da sua missão profética. Os principais países praticantes do Islã, já mencionamos na aula passada, como a Indonésia, como o Paquistão, Índia, Bangladesh, Nigéria e mais por aí. Então, o islamismo tem também suas crenças ou convicções centrais, e essas estão baseadas nos 5 pilares do Islã. Quem já ouviu falar dos 5 pilares do Islã? Os 5 pilares do Islã. Estes representam as crenças fundamentais do islamismo e incluem o seguinte: os 5 pilares são estes. A declaração da fé. Esse é o primeiro pilar. Declarar a sua fé e
o seu compromisso com esta religião islâmica. O primeiro pilar é a declaração da fé. O segundo, a oração regular. A oração regular. Número 3, pilar número 3, praticar caridade. Praticar caridade. Isto é, doar os seus bens para os que estão menos privilegiados. E depois, o jejum durante o Ramadão. Jejum durante o Ramadão. Você vê quando é o mês de Ramadão, até aqueles muçulmanos que não praticam sempre vão vestir-se com aqueles trajes e vão jejuar. É muito importante para eles. É como os cristãos que só frequentam os cultos na Páscoa e no dia 25, no Natal. Exato. Então, existem também muçulmanos que só são muçulmanos durante o Ramadão. E depois, o último pilar é a peregrinação a Meca. A peregrinação a Meca. Quem já ouviu falar sobre a questão de peregrinação? Os católicos sabem o que significa peregrinação, porque os católicos também têm esta questão de peregrinar. A peregrinação é um aspecto de ir visitar onde é a sede do Islã, a Meca, onde também jazem os restos mortais do fundador, que é o Maomé. Então, é lá que é o centro do Islã. Então, o muçulmano devoto sempre procura, de todas as formas, pelo menos na vida, ir visitar a Meca, pelo menos uma vez. Quando consegue chegar lá, já está num outro nível de espiritualidade em termos dos níveis de crescimento no Islã. Então, esses 5 pilares constituem aquilo que é o guia ético e espiritual, moldando a vida diária dos muçulmanos e promovendo a comunidade, assim como a igualdade. Então, esses 5 pilares são realmente, para todos os muçulmanos devotos, têm que se dedicar a esta prática. São encorajados. Portanto, e essas práticas geralmente criam uma sensação de auto-realização. Quando você pratica isso, a sua salvação para eles é mais... quase eles veem isso como uma forma de conquistar, ganhar pontos para qualificar a salvação. Ok? Então, a expansão e a idade de ouro islâmica. Este é outro ponto. Falamos dos 5 pilares e este é outro ponto. A expansão e idade de ouro islâmica. A idade de ouro islâmica. Após a morte de Maomé, o islamismo expandiu-se rapidamente, conquistando vários territórios da Espanha até a Índia. O Império Islâmico floresceu culturalmente e cientificamente e assim como artisticamente durante a Idade de Ouro Islâmica, contribuindo significativamente para a herança global. Então foi neste período, após a morte do Maomé, e a igreja, ou não seja a igreja, mas sim a religião islâmica, teve uma expansão robusta e, portanto, começou a alcançar os territórios da Espanha até a
Índia. E isso tornou-se como um império islâmico que floresceu em forma de cultura, forma de ciência e também em forma de arte durante este período que é considerado como Idade de Ouro Islâmica. E claro que vinha contribuindo aonde chegava, ia contribuindo de uma forma significativa para essas regiões onde ela se expandia. E veja outro ponto, diversificação e seitas. Diversificação e seitas. Você já viu aquela falácia dos muçulmanos quando dizem que não, o cristianismo geralmente é atacado por ter tanta diversificação e muitas ramificações, sejam denominacionais, assim como não denominacionais. Então, os muçulmanos tendem a dizer que não, o Islã é unido, é uma só religião, temos um único livro só, então nós somos a única religião verdadeira porque somos mais unidos. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Você crê que o Islã é unido? Não. Tem algumas divisões no Islã? Sim, é verdade, sim. Tem. Exato. Então, vamos ver a diversificação e seitas. Ao longo das décadas, o islamismo diversificou-se em várias correntes, como a corrente seita ou xiita, há correntes como seitas xiita, é uma das seitas, xiitas é com X I T A S, xiitas. Sunitas é uma outra seita, outro grupo, uma outra ramificação, sunitas e os extremistas. Esses são os três grandes grupos ou três ramificações dentro do Islã. O que levou o Islã a se dividir foi absolutamente a divergência e disputa na liderança logo após a morte de Muhammad. E resultou em diferentes tradições e também em interpretações do próprio Alcorão. Então, essas diferenças, essas ramificações resultaram na disputa pela liderança e também na interpretação do próprio Alcorão. É por essa razão temos grupos como sunitas, xiitas e os extremistas. Os extremistas são mais radicais, procuram mesmo praticar aquilo que é a guerra santa. No islamismo tem aquilo que é denominado como a guerra santa, onde o Islã, o muçulmano, é encorajado a ajudar o Deus dele a erradicar o mal. Portanto, todos aqueles que não creem na crença deles são vistos como opostos, são vistos como inimigos, são vistos como praticantes da maldade. Então, eles têm um papel de ajudar o Alá, que é o Deus dele, para erradicar o mal. Então, é desafiador. Se o Deus dele precisa da ajuda do homem para eliminar o mal, uma questão. Há lideranças no mundo contemporâneo. Estamos ainda no Islã. No mundo muçulmano contemporâneo, as lideranças são diversas, incluindo chefes de Estado como o Recep Tayyip Erdogan. Quem conhece esse homem? Atualidade. Recep Tayyip Erdogan é um dos grandes presidentes, não é grande, mas é um dos grandes muçulmanos da nossa atualidade. E ele é o presidente da Turquia. Ele é um dos grandes líderes também da religião muçulmana.
E também tem o rei Salam bin Abdulaziz Al Saud. Também é um dos reis, não sei se é da Arábia Saudita ou naqueles países árabes. É também um estadista, que também é líder religioso. Então, esses são líderes notáveis. Também temos alguns imãs, que são os líderes mais proeminentes na religião. Líderes religiosos notáveis, como o grande imã de Al-Azhar. E também tem Ahmed El-Tayeb. Só estou lendo nomes arábicos aqui, então não se preocupa tanto com escrever. Então, também tem o Ayatollah Ali Khamenei, que exerce influência no mundo sunita, assim como no mundo xiita, nesta religião. Então, exerce também influência. Lembra que nós falamos sobre a liderança, influência. Quando você pensa na liderança, pense na influência. Ok? É por essa razão que hoje em dia as influências guiam as pessoas. Ok? São pessoas que são vítimas das influências que eles propriamente não escolheriam se fossem a exercer uma escolha consciente. Estamos a falar não só na arena religiosa, mas também secular. Estamos a falar sobre a questão de celebridades, a questão da moda, a questão de várias outras áreas em que fazem parte do nosso dia a dia, aquilo que nós observamos, assistimos, na televisão, na internet, em várias outras fontes. Então, as influências, aquilo que você segue, geralmente é aquilo que traz influência e você acaba ali sendo guiado por isso, ok? Então, nós acabamos falando, olha, alguns são vítimas das influências alheias, tem vítimas de moda. Você já viu pessoas que são vítimas de moda, ok? Yeah. É triste. Alright. Então, mas a influência exerce um papel muito maior na área da liderança. E a maioria das pessoas que exercem liderança é por causa do capital. Veja lá só como o Islã consegue conquistar muitos seguidores, muitos membros. Eles usam mais o poder financeiro para atrair pessoas. Usam também esta questão portanto, falamos aqui entre os 5 pilares do Islã, um deles é a caridade. Ok? Usam esse fator, esse poder capital, porque nós falamos que o Islã é uma das religiões mais ricas mundialmente, por serem financiados pelos países arábicos que têm muito, portanto, são produtores de óleo, gás, petróleo. Então, eles vão financiando o Islã e estão cada vez mais usando esses recursos. E não só os muçulmanos recorrem a posições de preeminências em países, okay? Até na política. E muitos cristãos hoje em dia têm medo de concorrer à política, não é? Porque dizem que não, senão vou ser corrompido. Ok? Mas é verdade que se nós não termos líderes tementes a Deus, nós estamos numa situação complicada. Então, e nós temos que orar que Deus nos dê líderes políticos que tenham o temor a Deus. Ultimamente estamos sendo liderados com líderes que não têm tanta reverência a Deus e procuram mais a ajuda nos defuntos, nos curandeiros, etc, etc. Então, nós temos que orar. Infelizmente, temos até cristãos que apoiam
esses líderes que, portanto, buscam adorar os ancestrais, os curandeiros, para dirigir a nação. Aliás, nós oramos por eles, mas eu poder fazer campanha por esses líderes é outro assunto. Não faço isso. Mas oramos por eles. O que eu posso fazer é realmente orar. Ok? Mas quando vejo homens como o recém que está fazendo uma agitação popular, não é? Como chama? O Venâncio Mondlane, ele é um cristão que ele fala abertamente da sua posição cristã e para mim isso é uma boa coisa. Acho que nunca vimos isso aqui em Moçambique, não é? Nunca vimos isso, é inédito. Para mim, por mais que ele venha a se desviar mais tarde, ele tem pelo menos um temor a Deus. Para mim, eu posso dizer, ok, amados, vamos votar bem. Certo? Como cristãos, queremos ver algumas mudanças. Queremos pessoas que temem a Deus, que não têm vergonha de falar de Deus na política. Ok? Então, porque a Bíblia diz que onde o ímpio reina, o povo chora. Mas onde o justo reina, o povo que se alegra. Certo? Então, para mim, não estou usando isto como para influenciar vocês a votarem bem, mas é bom que votem bem. Certo? Sim. Eu posso até falar de uma forma assim, sem medo, vergonha. Porque para mim isso é algo diferente. Ok? Eu sabe que há muito tempo, quando chega um tempo de eleições, eu sempre tinha problema de ir votar. Mas sempre ia votar, mas sempre votava aqueles partidos que não têm grande pujança, para ver se consegue ter algum assento no parlamento para trazer ideias diversificadas. Mas eu adicionava que na África do Sul, pelo menos, tem um partido que é liderado por cristãos. Aqui em Moçambique não temos nenhum partido liderado por cristãos. Tem medo. Agora já estamos tendo pelo menos alguém que nos represente, que é cristão. E para mim isso é uma alegria. Só que eu fiquei um pouco assim, num dos grupos, um cristão, um pastor, está criando um grupo para apoiar um certo líder, ok? Mas pronto, não vamos usar a escola bíblica para disseminar as convicções políticas, senão vou ofender algumas pessoas aqui. Mas pronto, esse é o meu pensamento, não é? Em relação a isso, cada um é livre para seguir aquilo que são as suas convicções políticas. Não podemos usar isso para trazer como chama, desentendimento entre nós. O que nos une aqui é o sangue de Cristo, não é a política. Só que o que acontece, enquanto estamos aqui, a política faz parte das nossas vidas. Inevitavelmente, participando ou não querendo participar, sempre participamos. Quando evitamos de participar, participamos. Quando você participa ativamente, você pode fazer a diferença. Mas se você não participa ativamente, isso vai te afetar. Ok? Então, seja quem for, quem você vai votar, tudo bem, mas seja alguém consciente nesta questão. Ok? Não votemos por causa da barriga, como alguns dizem. Vamos votar por causa dos princípios. Ok? Muito bem. Continuando, falando Vínhamos falando sobre as lideranças no mundo contemporâneo, onde estamos a falar de influência. É por essa razão que chegamos a falar disso, porque os muçulmanos têm uma maior participação na liderança política. É por essa razão que costumam a ter maior domínio nos países. Eles têm domínio.
eles conseguem. E o nosso país sofre essa influência do mundo islâmico por causa dos poderes políticos que eles têm em vários países. Então, é nesse ponto que acabamos de chegar a entrar na política. Ok? Não estamos fora da nossa aula, estamos ainda na linha. Ok? Então, temos que entender essa questão. Se nós podemos fazer alguma diferença, não estou falando, cada um tem o seu chamado, ok? Cada um tem o seu chamado. Eu não sou chamado à política para ser alguém que é um ator político, mas eu sou chamado para uma outra missão. A minha vocação é ensinar a palavra de Deus, é evangelizar, é discipular, e enfim. Esse é o meu chamado. Mas tem cristãos que são chamados à política, mas quando chegam lá, se corrompem. Eles aceitam ser corrompidos. Por quê? Já tem um pressuposto de que a política é só corrupção. Mas é uma mentalidade que foi fomentada por alguns para ver a política dessa forma. Mas a política é espiritual. Aliás, para o espiritual tudo pode ser espiritual. O cristão pode redimir tudo. Aliás, já falamos aqui numa das aulas que os líderes políticos ou os líderes governantes são, de alguma forma, a extensão do governo de Deus aqui na Terra. Só que, infelizmente, a maioria deles não sabem. Mas eles são ministros de Deus para manter a ordem, para manter a direção da nação. Só que cada um deles terá que responder diante de Deus pela oportunidade e privilégios que lhe foram concedidos por Deus e ele exerceu de uma forma errada. Cada um deles. Nossos governantes vão pagar um preço muito alto. Ou aqueles que não seguirem esse princípio. Nenhuma autoridade se coloca por si mesmo, que senão que Deus permita. Então, mesmo agora, se Deus disse que já chegou ao fim daquilo que é considerado como regime, vai chegar ao fim, não importa o quanto eles podem fazer barreira. Se ainda não chegou ao fim deles também, não importa o que podemos fazer, ou o Venâncio pode fazer. Se ainda não chegou ao fim, vamos continuar a chorar. Sim, mas se chegou ao fim, não importa qualquer tipo de barreira que vão colocar, haverá uma mudança. Então, nós estamos a buscar essa ajuda de Deus, porque realmente Moçambique tem tudo para ser um país bem-sucedido, mas nada se vê. Nada se vê. Ok, muito bem. Então, vamos dar a continuidade. Organizações islâmicas globais. Organizações islâmicas globais. Exemplos como a Organização para a Cooperação Islâmica, OCI, Organização para a Cooperação Islâmica, OCI, e o Conselho Islâmico para Assuntos Jurídicos e Pesquisa. Conselho Islâmico para Assuntos Jurídicos e Pesquisa. Essas duas organizações desempenham papéis cruciais na promoção da unidade e cooperação entre os muçulmanos. São algumas das organizações islâmicas globais, que é a Organização para a Cooperação Islâmica e o Conselho Islâmico para Assuntos Jurídicos e Pesquisa. A seguir, a diversidade no islamismo. Falamos das distinções quando citamos as seitas, não é? Mas este aqui é outro ponto. A diversidade no islamismo. É crucial destacar a diversidade dentro do islamismo, que abrange culturas, tradições e perspectivas distintas. A interpretação do Islã
varia entre as comunidades e indivíduos, resultando em uma riqueza de práticas e entendimentos dentro desta crença. Ok? Alguns desafios contemporâneos. Este é outro ponto. Desafios contemporâneos. Em tempos contemporâneos, o islamismo enfrenta desafios, incluindo questões geopolíticas, sociais e culturais. No entanto, sua influência global persiste, moldando a vida de bilhões de seguidores em todo o mundo e contribuindo para a riqueza da tapeçaria religiosa da humanidade. Então, no contexto religioso, o islamismo contribui bastante para uma riqueza da tapeçaria religiosa na humanidade. Então, tem algum contributo, apesar de que, olhando para o Islã, num contexto assim superficial, você vai ver uma igreja, ou seja, não igreja, mas sim uma religião pacífica, uma religião que tem alguns princípios, sim, claro, tem princípios, mas dentro da própria religião, se você afundar bem e perceber o que está acontecendo, você vai ver também uma igreja muito machista, ok? Machista, muito que não respeita o livre-arbítrio dos seus filhos. É uma igreja, é uma religião, eu diria, uma religião que exerce uma ditadura espiritual ou religiosa. Portanto, é muito desafiador ser um muçulmano devoto, principalmente quando é uma mulher, ok? Tem várias convicções e crenças que você pode considerar como absurdas. Claro que absurdas são, não é? Por exemplo, qual é a esperança, qual é o paraíso que o muçulmano espera? Você já ouviu sobre isso? O paraíso dos muçulmanos, principalmente os homens. Eu não sei qual é a provisão da esperança das mulheres para os muçulmanos. As mulheres muçulmanas, porque os homens têm um paraíso que é muito mais virado à carnalidade e concupiscências carnais. O paraíso dos muçulmanos, os homens em particular, eles esperam ter 75 virgens que estará lá a gratificar o próprio homem. Entendeu isso? Se você nunca ouviu isso, você pode pesquisar. 75 virgens só para o homem. Se ele for praticar. E veja lá só, algumas das práticas dos muçulmanos são motivadas por causa desses fins egocêntricos. Ok? Imagina lá um paraíso para um homem ver 75 virgens só para ele só. O que vai acontecer? Há um vídeo que circulou em algum momento demonstrando 75, aliás, várias galinhas fêmeas só com um macho. Diz que essa é a visão do muçulmano do paraíso. Ok, mas deixando brincadeiras ao lado, é que é uma visão muito bem deturpada sobre o paraíso e a vida eterna, sobre a vida restante. E não só, há muitos argumentos que nós poderíamos trazer aqui sobre as diferenças entre o Islã, assim como o cristianismo. Então, só por ver como que o princípio para a salvação no Islã é que consiste em praticar mais obras melhores em relação às suas obras ruins, para que as suas boas obras tenham maior peso do que as suas obras ruins. E chegando diante de um justo juiz, ele vai te perdoar em função de ter praticado mais boas obras do que as obras ruins. E isso diria que se Deus vai perdoar alguém que fez
cometeu crime, porque outro dia ele praticou bem, e Deus diz, agora o seu crime já foi perdoado, porque você também fez o bem, então esse não seria um justo juiz. Cada assunto tem que ser tratado da sua maneira e de uma forma justa. Ok? Se você merece a recompensa pelo bem que você fez, vai receber a recompensa. Mas se merece juízo pelo crime cometido, também tem que ser julgado. Então, o justo juiz faria isso. Mas se um Deus juiz, que é um justo juiz, chegar a te perdoar porque você praticou mais obras boas em relação aos ruins, dizer que, pronto, estás inocentado, isso nós não consideraríamos como um justo juiz. Mas pronto, há alguns argumentos que nós temos para refutar algumas convicções islâmicas. No entanto, tem muito que você pode também explorar ao longo dos seus estudos pessoais. Vamos lá. Não sei se conseguimos completar. O ponto sobre o hinduísmo. Vamos lá ver, são quantos minutos nos faltam? Ok. Muito bem, vamos lá ao hinduísmo. Hinduísmo. Vou ser muito rápido aqui. O hinduísmo é uma das tradições religiosas mais antigas e floresceu ao longo de milênios na Índia e tem cerca de 1,2 milhão de praticantes na atualidade. Diferentemente de religiões monoteístas, esta é uma tapeçaria complexa de crenças, rituais e filosofias que moldam a espiritualidade na região, ou seja, nesta religião. Os principais países praticantes são, já citamos, como a Índia, Bangladesh, Nepal, Indonésia, Paquistão e outros. Suas principais características são: vamos ver aqui alguns livros sagrados que eles usam. Raiz dessas da religião hinduísta ou hindu tem raiz nos Vedas. Quem já ouviu falar dos Vedas? Os Vedas. Ok? Os Vedas, vou explicar o que são os Vedas. No crânio, ou no cerne do hinduísmo, estão os Vedas. Os Vedas são textos sagrados que remontam cerca de 1500 anos antes de Cristo a 500 anos antes de Cristo. Então, esses livros foram escritos nesse período 1500 a 500 anos antes de Cristo. Esses escritos fundamentam a compreensão da natureza divina, rituais e deveres sociais, destacando a crença em samsara e karma. Eles destacam crenças em samsara e karma. Samsara é S-A-M-S-A-R-A. S-A-M-S-A-R-A. E karma. Karma, já citamos na aula passada, é K-A-R-M-A. Karma. Então, esses livros, que são os Vedas, fundamentam a compreensão da natureza divina, dos rituais e deveres sociais. Esses livros que são chamados os Vedas. Vedas é do jeito como você ouve me falar. Vedas é V-E-D-A-S. Vedas. Ok? Então, os Vedas, os quatro Vedas, essas Vedas são 4. Os 4 Vedas. Anota isso. Os 4 Vedas.
Os Vedas são divididos em 4 coleções principais, cada uma com propósitos distintos. O primeiro Veda é chamado Rig Veda. Rig Veda. R-I-G-G-V-E-D-A. Rig Veda. Posso escrever no quadro? Senão... Desculpa. É Rig Veda. Então, o Rig Veda, o mais antigo, é dedicado a hinos divinos. Enquanto que o segundo, que é conhecido como Sama Veda, este já se concentra em cânticos e rituais. O primeiro Veda, que é Rig Veda, é dedicado a hinos divinos, enquanto que o Sama Veda se concentra em hinos e rituais. Então, o terceiro Veda é chamado Yajurveda. Y-A-G-U-R-Veda. V-E-D-A. Yajurveda. Então, este aqui oferece fórmulas para sacerdotes. E o último Veda é Ok, muito bem. Os estudantes que estarão escutando em áudio já consigo entender eles a perguntar: pastor, por que não só letra para nós? Então, o Rig Veda, eu disse que é R-I-G-G-V-D-A. O Sama Veda é S-A-M-A-V-E-D-A. E o Yajurveda é Y-A-G-U, ou J-U, desculpa, Y-A-J-U-R-V-D-A. Então, o último Veda é a Atharva Veda. Ok? Não é com D, é com A-T-H. Ok, deixa eu escrever aqui. Ok, Atharva Veda. O Atharva Veda. Esta é R, desculpa. Senão vai confundir-se. Ok? E A-T-H-A-R-V-A-V-E-D-A. Então, esta abrange hinos variados, incluindo aspectos da vida cotidiana. Então, esses são os Vedas. Então, fundamentam aquilo que são é a compreensão da natureza divina, rituais e deveres sociais, e destacando a crença em samsara e karma. Então, a estrutura dos Vedas. Cada Veda possui 4 partes principais. Essas partes são conhecidas como Samhitas, que são hinos. Samhitas é S-A-M-I, desculpa, vou começando, é S-A-M-H-I-T-A-S. Samhitas, isso significa hinos. E depois, a segunda parte de cada Veda vem Brahmanas. É B-R-A-H-M-A-N-A-S.
Brahmanas, que fala de rituais. São rituais. E depois, a seguir, que é a terceira parte, são Aranyakas. Aranyakas. Aranyakas é Aranyyakas. Aranyakas. Isso refere-se à meditação. Meditação. E a última parte de cada Veda é Upanishads. Upanishads. É Upanishads. Upanishads. Essa refere-se a diálogos filosóficos explorando a realidade. Alright? Diálogos filosóficos explorando a realidade. Então, cada um dos Vedas é dividida em 4 partes. E cada parte, cada Veda tem parte de hinos, tem parte de rituais, tem parte de meditação e parte de diálogos filosóficos que exploram a realidade. Esses são os livros que fundamentam a crença hindu. Tem outros pontos que eu tenho aqui. Nosso tempo, vamos lá levar mais 5 minutos para terminar a nossa aula. Só a última parte, não a última parte, mas sim um dos pontos diz assim: a reverência e autoridade. O que é que qual a visão deles sobre a reverência e autoridade? Os Vedas são altamente reverenciados no hinduísmo. Fala sobre a autoridade e a reverência nestes livros. Os Vedas são altamente reverenciados no hinduísmo, sendo considerados fonte autoritária da sabedoria espiritual, desempenham um papel crucial em rituais religiosos, estudos filosóficos e na compreensão da natureza do divino. Ok? Então, assim como nós temos a Bíblia, reverenciamos a Bíblia como a palavra de Deus, eles não têm a Bíblia. A Bíblia deles são os Vedas. Certo? Então, o que nós conhecemos aqui, eles não conhecem. Se você fala de Jesus Cristo, para eles é algo estranho. Ok? E quando as pessoas, você fala com as pessoas, você conhece Deus? Claro, todos nós conhecemos Deus. Todo mundo crê em Jesus Cristo, é o que as pessoas falam. Mas não tem ideia sobre a escuridão e a cegueira espiritual em torno aos simples ensinos da Bíblia. Então, são várias nações e culturas que não têm acesso daquilo que nós temos. Ok? Então, mas para eles, esses livros, os Vedas, são autoritários, são autoridade para tanto a sabedoria, tanto para a espiritualidade. Ok? A seguir, politeísmo e panteão hindu. Politeísmo e panteão hindu. O hinduísmo tem um vasto panteão diversificado. Estamos a falar de deuses que eles veneram. Estamos a falar de Brahma. Brahma é um dos que é venerado. Brahma é Brahma é B-R-A-H-M-A. E depois temos Vishnu. Vishnu é V-I-S-H-N-U. Vishnu. E por último temos Shiva. Shiva é S-H-I-V-A. S-H-I-V-A. Shiva. Foram a tríade principal responsável pela criação, preservação e destruição do universo. Então, esta é a tríade. Como nós temos a Trindade, eles têm a tríade dos que são responsáveis pela criação,
preservação e a destruição do universo. Estás a ver a mentalidade do hindu? Que você não vai chegar e falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas com o entendimento desta tríade que eles têm, que eles veneram como Brahma, Vishnu e Shiva, você pode chegar já com porque em cada religião, para poder apresentar o Evangelho, tem que procurar algum conceito que seja semelhante àquilo que é o Evangelho, para poder usar aquele conceito para lhes apresentar o verdadeiro Evangelho. Já eles têm o entendimento da Trindade em uma forma diferente. Então, para eles, trazendo o Evangelho, pode muito bem entenderem a Trindade, porque eles também já têm um conceito já fundamentado pelos Vedas. Ok? Então, esses são responsáveis pela criação, preservação e a destruição. Deus não é responsável pela criação, preservação e assim como pela destruição. Mas, claro, então o panteão personifica diferentes aspectos divinos. Esse panteão que eles consideram um panteão personifica diferentes aspectos divinos. Ok? O penúltimo ponto que nós temos aqui sobre o hinduísmo é sobre a liderança e práticas espirituais. O estilo da liderança e práticas espirituais do hinduísmo. Ao contrário de religiões com liderança centralizada, o hinduísmo possui uma liderança espiritual descentralizada. Temos gurus e swamis que desempenham papéis significativos na orientação espiritual, enquanto orientações como o Conselho Mundial Hindu promove e preservam valores hindus. Ok? Então, o hinduísmo tem uma forma de liderança um pouco diferente de vários grupos religiosos que são autoridades de liderança mais centralizadas, quanto que o hindu tem mais, portanto, estruturas descentralizadas, que é composto por gurus. Gurus são as pessoas mais conhecedores, como professores, como teólogos que têm conhecimento muito mais maior do que os seus estudantes ou alunos. Então, esses são conhecidos como gurus, pessoas mais iluminadas, como eles dizem. São pessoas mais iluminadas, que já têm a iluminação do divino. E, claro, então, eles são considerados como gurus, que desempenham um papel significativo na orientação espiritual. E depois já temos o poder centralizado, que é o Conselho Mundial do Hindu, que serve mais para promover e preservar os valores da própria religião. Então, quando vimos a estrutura da liderança do hinduísmo, vimos aquilo que queria falar no cristianismo como igrejas não denominacionais. Igrejas não denominacionais são igrejas com poderes descentralizados. Ok? Quanto igrejas denominacionais são igrejas com poderes centralizados. Não sei se você pode entender isso. A diferença entre uma igreja denominacional e não denominacional está no poder. A liderança da igreja denominacional tem poderes centralizados. Quando, por exemplo, tem um certo tema a ser desenvolvido durante esse mês ou ano, todos os temas são elaborados da igreja sede ou igreja mãe e são distribuídos para todas as igrejas sucursais ou paróquias, e todos vão estar a ensinar os mesmos ensinamentos. E não só, todas as decisões importantes
a igreja local não tem poder por decidir, senão a igreja sede que toma decisões, certo? Essa é a denominação. Agora, a igreja não denominacional é uma igreja autônoma, localmente. Por exemplo, a estrutura da nossa igreja, a igreja onde eu faço parte, a Igreja Graça Maior, é uma igreja não denominacional. Cada igreja onde é estabelecida é uma igreja autônoma, responsável pela sua decisão nos temas que vão trazer para ensinar e na direção local. Agora, eles podem pedir auxílio da igreja, por exemplo, se nós enviarmos um missionário, o missionário pode muito bem pedir auxílio, orientação, conselhos, mas não a imposição da igreja sede ou a igreja que vai enviar o missionário para decidir por ele. Certo? Não sei se também perceberam as diferenças. Ok. Então, o poder é descentralizado, mas nas igrejas denominacionais o poder é centralizado. Ok, muito bem. E vamos ver o último ponto, que é a influência contínua no hinduísmo, que é o último ponto que nós temos e vamos encerrar a nossa aula. Influência contínua. O hinduísmo desempenha um papel significativo na cultura indiana e além das fronteiras assim que há, influenciando na arte, filosofia e ética. Sua natureza inclusiva e adaptável permite a evolução contínua, incorporar novas interpretações e práticas ao longo do tempo. Então, o hinduísmo é uma das crenças religiosas que aceita tudo. Eles respeitam tudo. Se você vê com as suas convicções, você é acolhido muito bem. Você pode crer o que você quiser no hinduísmo. Eles não vão te limitar. Tem que se identificar com os princípios dos Vedas, mas você és livre para acreditar em qualquer coisa. Ok? Então, esses são alguns pontos que nós poderíamos trazer nessas primeiras 3 religiões. Vamos parar por aqui e vamos continuar na próxima aula falando do budismo. Eu creio que na próxima aula vamos ser um pouco mais rápidos na apresentação e podermos nos focar na aula números 8, 9 e 10. Vamos falar um pouco mais sobre 3 das religiões, as 3 religiões um pouco mais abrangentes, que têm exercido uma grande influência na nossa modernidade, na nossa atualidade. E vamos destacar o Espiritismo, vamos destacar também deixa eu verificar aqui o Espiritismo. E vamos ver o Espiritismo de uma forma um pouco mais vamos ver um pouco mais do islamismo também. O islamismo também será uma das religiões que vamos aprofundar um pouco. Ok? Chegamos ao fim. Não vamos prolongar mais que já fizemos. Não sei se tem alguém com uma pergunta, uma dúvida em relação à nossa aula de hoje, para podermos encerrar. Tem alguém? Desculpa, pastor. Sim. Você acha que os Vedas fundamentam? Fundamentam aquilo que são os princípios. Deixa-me só ler aqui exatamente como eu apresentei.
fundamentam a compreensão da natureza divina, rituais e deveres sociais. Fundamentam a compreensão da natureza divina, aquilo que é divino, a compreensão daquilo que é divino. Para eles, os Vedas é que descreve isso. Nós temos a compreensão do divino como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles também são orientados pelos Vedas sobre a compreensão daquilo que é divino, daquilo que é espiritual. Ok? Por essa razão que temos aqueles que é o panteão hindu, que refere-se a Vishnu, Brahma e Shiva. Daí é o que os Vedas relatam para eles, que esses são, portanto, os deuses que são responsáveis pela criação, preservação e a destruição do universo. Tem mais alguém com uma dúvida ou uma questão? Sim, pastor. Sim, sim, Amaro. Não é uma dúvida, é dúvida sim. Já estar relacionado com a religião, mas no princípio, quando eu estava a começar a aula, Sim, sim. o pastor citou uma questão que eu já carregava dúvidas há bastante tempo. Ok. Embora tente compreender da forma mais possível, mas eu vejo que a questão de Jesus Cristo é Deus. Sim. É uma questão que uns dizem assim, mas não compreendem profundamente. Exato. E justificar como é que Jesus Cristo é Deus. Exato. Eu gostaria que o pastor lhe explanar mais um bocadinho essa parte aqui. Eu também tenho uma dúvida. Ok. Porque durante o período em que Jesus Cristo esteve cá, estava na terra, Exato. e também falava Do Pai. do Pai. Exato. E quando dizemos que Jesus Cristo é Deus em si, eu Exato. queria perceber melhor esta parte, como é que Jesus Cristo é Deus em si, ele também referencia-se ao Pai. Ok. Muito bem. Ok. Boa questão, amado. Só que nós estamos na aula diríamos, da teologia própria. Né? Pois é. Mas vou tentar ser um pouco breve na explanação. Ok, muito bem. Vamos colocar assim. Deus Pai, Deus Filho, e depois Deus Espírito Santo. Ok, muito bem. É uma questão teológica, é uma questão lógica, porque é muito difícil para a nossa natureza humana compreender que duas pessoas poderiam ser um só único Deus. Okay? Porque em Deuteronômio fala que Deus é um. Ele é um só Senhor. E, portanto, quando nós vimos ao longo da história da Bíblia, quando Deus fala no início, sempre temos indícios da pluralidade na abordagem de Deus. Só que no Antigo Testamento não era muito assim tão explícito sobre quantas pessoas no total. Por exemplo, quando Deus fala sobre o plano de formar ou criar o homem, diz que façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí ele usa o termo no contexto plural, mas no início diz que Deus criou os céus e a terra.
A palavra é Elohim. E a palavra Elohim fala sobre deuses, tanto falando Deus verdadeiro, assim como deuses pagãos. A palavra Elohim no hebraico. Agora, esse é um termo plural. Agora, Deus sendo plural, mas ele se descreve como um só. Mas o termo que é usado é plural. Agora, no Novo Testamento, aliás, mesmo no Antigo Testamento, tem várias passagens onde há a manifestação que se chama de teófanes, que é a manifestação da pessoa de Jesus Cristo antes da sua encarnação, como anjo do Senhor. Ok? E o Espírito Santo também estava envolvido no período da criação, onde lembra que o Espírito de Deus estava aqui pairando sobre as águas. Estava envolvido na obra da criação. Então, é um assunto que precisa tempo para chegar a detalhes minuciosos para compreender. No entanto, de uma forma resumida, na Trindade, falamos de 3 pessoas, mas formando só um Deus. E essas 3 pessoas são coexistentes, coiguais e coeternos. Significando que o Deus Pai é eterno e o Deus Pai é igual ao Filho, assim como o Filho é igual ao Espírito Santo. Vocês estão a perceber? São todos iguais. Mas uma coisa que precisa ser bem clara é que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus, mas não temos 3 deuses. Só temos um Deus. São 3 pessoas formando um Deus. Agora, e temos também que entender que na Trindade existe uma ordem hierárquica. Existe uma ordem hierárquica. E é a partir da Trindade que nós temos o princípio da união. A ordem hierárquica é o Pai, ele manda o Filho. O Filho também pode mandar o Deus Espírito Santo. Mas aqui, o Espírito Santo não pode mandar ao Pai. Nem o Filho, vice-versa, não pode mandar ao Pai. Vocês estão a perceber isso aqui? Agora, por quê? Por causa da ordem. Não por causa da superioridade. Por causa da ordem. Porque são iguais. Mas nós sabemos que na criação também, cada pessoa da Trindade tem um papel distinto. Tem um papel distinto. O Pai é quem fez o plano. É o arquiteto. O Filho é o engenheiro. Ok? É quem veio a executar a obra. É quem veio. Por essa razão que em João capítulo 1, todas as coisas foram criadas por quem? Por Ele, Jesus Cristo. Não o Pai. O Pai fez o plano. O Filho executou o plano. E qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo revela ao homem qual foi o plano do Pai e qual foi a obra do Filho. E o Espírito Santo revela ao homem. Mesmo na obra da salvação. Quem fez o plano de salvar o homem? É o Pai. Quem veio executar a obra salvífica? É o Filho. Quem revela e convence o homem sobre a necessidade de ser salvo pelo Filho? É o Espírito Santo. Ok? Agora, a única pessoa da Trindade que teve a experiência de ser o homem é o Filho. O Pai não se fez homem, o Espírito Santo também não se fez homem. Apesar de que o Espírito Santo habita em nós e conosco. Mas ele não se fez homem de uma forma visível. O único que tomou a forma de carne é o Filho.
mas ambos são um Deus. Ok? Cada pessoa da Trindade pode operar em si, mas nunca opera fora do plano único do Pai. Ok? Então, é por essa razão que Jesus, na sua humanidade, falava sobre isso, essa questão. Que o Pai é maior do que eu. No sentido, principalmente quando ele falava na sua humanidade. Ok? Porque quando ele falou no contexto espiritual, ele disse que eu e o Pai somos... Em João 10, versículo 30. É uma questão muito complexa e distante da compreensão lógica humana. Porque não temos um exemplo concreto. Mas alguns que tentar trazer uma comparação um pouco mais lógica é na questão do próprio universo. Para termos o universo que nós temos, é composto de 3 elementos. Que temos o quê? A matéria, o espaço e quê? E tempo. Se não é. São 3 elementos que constituem o universo. A matéria, o espaço e o tempo. Mas são quantos universos? É um universo. Mas temos esses elementos que constituem o universo. Ok? Então, é muito difícil termos um exemplo concreto. Porque a nossa mentalidade está orientada para o tempo, as coisas que nós podemos experimentar. Mas Deus é além do tempo, além da nossa compreensão humana. Ele é muito maior e é infinito também. Senão vamos roubar o tempo da aula que vem já. Mas é uma boa questão. É uma questão mesmo complexa, porque não temos um exemplo muito bem prático na nossa experiência humana. Yeah. É por essa razão que muitos, porque não entendem logicamente, acabam descartando. Mas não somos chamados a andar pela lógica, somos chamados para andar pela fé. Okay? Tem muitas passagens que falam de Jesus Cristo como Deus. Posso trazer algumas passagens? Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 5. Posso estar a confundir. Deixa-me verificar também. Estou cada vez mais... É isso mesmo? Estou ficando cada vez mais idoso, né? Ainda jovem, né? Com muitas coisas na mente. Só jovem, já sou adulto, né? Romanos 9. Isso mesmo. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Aí fala, se você ler do primeiro versículo, vai entender que aqui esse Deus bendito refere-se a Jesus Cristo. Ok? Refere-se a Jesus Cristo. 1 João 5, versículos 7 e 8 também fala de Jesus Cristo como Deus. São várias passagens que falam sobre a Trindade. Ok? A Trindade. Logo no João capítulo 1, versículo 1 a 3, fala de Jesus Cristo como Deus. Ele foi o Verbo, esteve no início com o Pai, com Deus, e ele é Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. Não, só mesmo seguindo o raciocínio lógico, se foram já seguir a lógica, é Deus que criou o universo, não é isso? Mas aí em João capítulo 1 fala que Jesus Cristo criou todas as coisas e que sem ele nada se criou. E logo quem cria é Deus. E sendo Jesus que criou todas as coisas, logo ele é segundo o raciocínio lógico. Ok?
Podemos falar até amanhecer. Mas não sei se está um pouco claro para si, irmão. Está claro, sim. Ok. Alright. Então, acho que não vou dar mais ocasião para alguém perguntar, já o tempo já excedeu o limite. Ok? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por este tempo que nos concedeu. Adquirimos, Senhor, o conhecimento, mas acima de tudo queremos, Senhor, conhecer a Ti. Queremos ver a Sua forma em que tens atuado no mundo, a forma em que as pessoas pensam, para que possamos ter a melhor forma de alcançá-los, Senhor, com o Evangelho. E que esse conhecimento que nós recebemos aqui não seja simplesmente o conhecimento que vai encher as nossas mentes, nosso ego, mas que seja um conhecimento que nos transforma para vivermos uma vida de relevância, uma vida que glorifica o Senhor. Nos guarda ainda este dia, abençoa as aulas que vão seguir e o tempo que teremos ainda hoje. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça, muito obrigado pela sua fidelidade, os seus caminhos que são muito melhores que os nossos. Nós te louvamos e te bendizemos no nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Maravilhoso.